Vamos repetir o refrão só mais uma vez, pedindo o Espírito Santo por meio de Maria. Só mais uma vez. Vem. Espírito Santo, com teu poder, toca o ser fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder, toca o ser fluir em mim. Boa noite. Meu nome é Felipe, eu sou do interior do Ceará e há 1 ano e meio atrás eu fui embora do país, me casei, fui embora do país para aprender outra língua, para aprender inglês, e acabei recebendo uma missão de Deus nesse outro lugar. Hoje eu moro na Irlanda do Norte, em Belfast, e eu sou membro da Legião de Maria lá. Já faz muito tempo que eu caminho na igreja, né, aqui no Brasil, principalmente no Ceará, dando meu testemunho, dando formação, pregação, mas pela primeira vez eu senti Deus deixando esse algo novo, e eu fui me arriscando, e aí abracei e dei de cara com uma missão nova. É muito confortável para nós sermos católicos num país católico, a gente poder andar com o nosso sacramental, colocar a imagem de Nossa Senhora, andar com blusa religiosa, mas é muito difícil para nós entrarmos na realidade dos perseguidos pela igreja. E eu estava num país católico, na Irlanda, na República da Irlanda é um país católico, e a minha esposa conseguiu um trabalho na Irlanda do Norte, que é um país protestante. Um país que viveu anos e anos de guerra, entre aspas, entre católicos e protestantes. Porque, entre aspas, que era uma briga política. Era uma briga política. Mas, como é que eles reconheciam quem era a favor ou contra a invasão britânica? Eles descobriam por quê? Porque a Irlanda, sendo um país católico, as pessoas que eram irlandeses e eram contra a invasão britânica eram católicas. Então virou uma briga religiosa. Por quê? Se você era católico, logo você era contra o meu exército. Então os católicos foram mortos lá, foram perseguidos. As perseguições acabaram 10 anos atrás, para vocês terem ideia de como é recente. Mas lá a gente ainda não pode andar com sacramental, a gente ainda não pode falar sobre Deus em qualquer lugar. E aí, isso me mostrou outra realidade. Quando eu fui para lá, as pessoas diziam assim: olha, você vai, mas não fala que você é católico para ninguém, não. Não fala para ninguém que você é católico, que pode dar problema. Imagina você, depois de 10 anos caminhando, dando pregação, vivendo dentro da igreja. Eu sou rato de igreja, viu? Sou rato de igreja, não saio da igreja para nada. Aí chego lá, eu não posso dizer que eu sou católico. Aí eu tive uma das melhores e piores sensações da minha vida, que era me sentir na obrigação de proclamar a minha fé e ao mesmo tempo com medo de ser perseguido, de não conseguir emprego, porque hoje não tem perseguição mais das pessoas me matarem, mas você não consegue emprego, você não consegue nada, às vezes, né? Dependendo da situação. E aí eu quero me colocar na mesma situação que eu vi os católicos lá no passado, que foi a situação que eu senti, eu tive essa sensação de colocarem uma arma na minha cabeça. Ninguém fez isso comigo não, viu? Mas foi a sensação de colocarem a arma na minha cabeça e perguntar: você é católico? E nesse momento, a minha tentação, quando eu tive essa sensação, foi dizer: eu vou dizer que não, porque aí ele vai me libertar e eu vou continuar fazendo a minha missão de evangelizar. Ele não precisa saber que eu não sou católico.
Ele não precisa saber que eu sou católico. Eu só preciso dizer para ele aqui que eu não sou, mas Deus sabe que eu sou. E aí a gente entra num probleminha. O problema de não assumir a nossa fé. E é nesse questionamento que eu quero colocar a gente essa noite. É nesse questionamento. Será que eu assumiria a minha fé católica, mesmo com a arma na cabeça, mesmo que fosse um instantinho que eu dissesse, não, eu não sou católico, ele desistiria de me matar, e Deus sabe que eu sou católico, Deus sabe que eu ia continuar pregando na igreja, Deus sabe, mas naquele momento, eu fui perguntado e eu disse, não, para poupar minha vida. Então, diante desse questionamento, eu faço esse questionamento para vocês. É muito fácil, olha, é uma pequena mentirinha. É só para dizer aqui para o cara, olha, diz que você não é, que você é salvo. Ele não vai lhe matar. Aí fica ressoando aquela passagem. Aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Aquele que me negar diante dos homens, eu vou negar diante do Pai. Então eu assumi uma postura comigo. Eu disse, olha, eu sou estrangeiro, estou num lugar que eu não posso proclamar abertamente a minha fé católica. Não, a não ser que eu conheça as pessoas ao meu redor, mas, caso perguntado, eu vou assumir isso. E aí, eu tive junto com esse momento, eu tive uma experiência também. A experiência de se ver na hora da morte. E a experiência de se ver na hora da morte é uma das piores. Se você imagina agora, se você descobre agora que você tem poucos segundos de vida, você tem poucos segundos de vida, o que pode passar na sua cabeça de dizer, eu poderia ter ido para a confissão, eu poderia ter ido para a missa, eu poderia ter feito mais, eu poderia ter falado mais, eu poderia ter arriscado mais. Eu fui fazer uma pregação em Fortaleza antes de vir para cá, 2 semanas atrás, cheguei de viagem hoje aqui. Aí eu falei para os jovens lá, eu disse, cansei de fazer pregação para jovens chorar, não quero mais. Não que o problema seja chorar, mas a gente cansou de pregar para jovens chorar e sair da igreja e esquecer o que viveu com Cristo. Se você está vindo para a igreja para chorar, mas esquecer o que viveu com Cristo aqui, essa história de amor aqui, não vale a pena. É por isso que a gente, o Rafa, o William e eu, a gente tem um projeto em mente, né, que está em prática, está começando, que é o projeto Mais Intimidade. O que é isso? É para a gente poder pegar o jovem, o fiel que está vindo para a igreja e dizer assim, olha, Deus, Ele não te quer pela superficialidade, Ele não te quer só assim, Ele te quer e te deseja profundamente, muito mais do que chorar, muito mais do que simplesmente se sentir emocionado, receber a sua graça. Jesus, Ele se entrega na Eucaristia, porque Ele quer vida. Ele deu a vida dele pela nossa. É um movimento de gratidão, é nada mais do que o que a gente poderia retribuir a Cristo. O que nós precisamos hoje na igreja, o que a igreja precisa de nós, o que a igreja clama a nós hoje, são católicos fiéis, católicos que se confessam, católicos que adoram Jesus na Eucaristia, católicos que sentem pena quando Jesus está sozinho. Eu quero estar com Jesus, eu quero ir para a igreja, eu quero sentir essa necessidade de Cristo, e Cristo pode fazer isso, Cristo pode inspirar isso em você, essa necessidade de estar na igreja, de adorar Jesus sacramentado, de se confessar, de conhecer Cristo face a face. São Bernardo, ele dizia, tem uma frase dele, eu anotei aqui 2 frases dele, mas é porque essa aqui ficou muito marcada para mim. Ele disse assim, uma missa que você vai, diminui o seu purgatório. Cada missa que você vai, diminui o seu purgatório. Cada missa que você vai. É esse movimento que a igreja está esperando de nós. É muito fácil a gente simplesmente falar que a igreja está errada, que a igreja está muito morta, que as pessoas não estão evangelizando. Mas que pessoas são essas, meu Deus?
pessoa sou eu e você, a gente que foi chamado para isso, a gente que foi chamado para sair. E muitas vezes nos falta força, nos falta fé. Na hora da morte, as missas que você foi serão as suas maiores consolações. São Bernardo. Na hora da morte, cada missa que você vai passar na sua cabeça, vai ser um consolo. Você lembrar que você naquele dia, com preguiça, depois de um domingo agitado, você lembrou e disse: eu tenho que ir para a missa. E que arrependimento é para o nosso coração saber que a gente poderia ter ido e a gente estaria agora na hora da morte, que não dá mais tempo de nada, e a gente simplesmente não foi. A gente simplesmente deixou passar. E é esse tipo de cristão que a igreja não suporta mais. Não é que a igreja não quer, a igreja quer todo mundo aqui. Mas a igreja se sente cobrada por ter só cristãos medíocres, minimalistas, pequenos, agarrados em coisa pequena. Eu tenho um amigo que ele é muçulmano, lá na Irlanda, e ele não é praticante, não vive nada, mas ele não come carne de porco nem que pague. Você pagar para ele, não, carne de porco, delícia, ele não vai. Aí eu fiquei me perguntando, quantos de nós católicos, que não praticantes, né? Católicos não praticantes, quantos de nós católicos não praticantes temos pelo menos uma coisa que a gente não deixa de fazer? Uma coisa. Porque ele é um muçulmano não praticante, mas não tem quem faça ele comer carne, e é só por causa da religião. Qual a coisa que o católico faz? Pelo menos uma. Se ele não for tão ativo, não praticante, como as pessoas falam, qual é a coisa que ele não deixa de fazer? Eu pensava, ir à missa aos domingos, mas não é verdade, porque muitos deixam de ir. O que a gente deixa? O que está faltando? O que está faltando para a gente ter essa mesma decisão deles? Porque se nós somos da igreja correta, o que nos falta? E eu perguntando isso para mim mesmo, o que vem na minha cabeça, o que vem no meu coração, nos falta intimidade com Cristo. Nos falta intimidade com o Espírito Santo. Contato sincero, verdadeiro. São Francisco quer dizer, Cristo morreu nu, expondo todas as suas chagas. Todas as suas chagas. A gente bota um paninho, né? Mas Jesus Cristo morreu nu, expondo todas as suas chagas, as suas vergonhas, todas as feridas. Um cristão que quer ter uma vida de oração, um cristão que quer seguir a Cristo verdadeiramente, não pode ter medo de se expor. Eu não posso estar aqui com medo de dizer para vocês, galera, vamos rezar, galera, vamos estar juntos, vamos adorar Jesus Cristo na Eucaristia, vamos fazer confissão, e aí depois você vem chegar para mim e vai dizer, e tu faz essas coisas, tu não faz, você reza um Deus, você não reza, e vim me cobrar. Mas eu estou aqui sem medo de expor as minhas chagas. Eu estou aqui porque eu sei que eu sou preguiçoso. Eu estou aqui porque eu sei que muitas vezes eu falto com Deus. Mas eu estou aqui expondo minhas chagas. E Cristo morreu expondo todas as dele. E esse é o caminho da vida de oração. A humildade. Saber que a minha amizade com Cristo, ela não depende. A minha amizade com Cristo, ela não depende do meu estado de graça. Ela depende de um único movimento que eu e você temos que fazer, de ir ao encontro dele. Lá em Belfast, onde eu moro, a gente faz pela Legião de Maria, a gente faz uma evangelização porta a porta. Não é como a dos protestantes, que a gente não vai tentando converter ninguém, mas a gente vai promovendo alguma coisa, o Rosário de Nossa Senhora, a Divina Misericórdia, qualquer coisa assim. E a gente agora terminou o ano da Misericórdia divulgando a Divina Misericórdia.
E quando eu chegava com a imagem de Jesus misericordioso, as pessoas diziam: ah, mas eu já tenho aqui a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E eu estava dando de presente para ela uma imagem de graça. Eu estava dando para ela uma imagem de Jesus misericordioso. Ela dizia: não, eu já tenho aqui uma do Sagrado Coração. Eu dizia: mas meu Deus, eu estou lhe dando de graça. Estou lhe dando de graça isso aqui. Não estou lhe pedindo nada. Você pode ter a do Sagrado Coração de Jesus e a da Divina Misericórdia. Aí as pessoas não aceitavam. Aí eu lembrava de uma coisa, que foi a coisa que me tocou. A imagem da Divina Misericórdia, quem dá o primeiro passo é Jesus. Se você observar a imagem da Divina Misericórdia, que Jesus revelou a Santa Faustina, Jesus está com o pé direito na frente. Porque quem dá o primeiro passo, quem vem ao nosso encontro para derramar misericórdia é Cristo. Então, se hoje você quer ter uma vida de oração, olha para Cristo, porque Ele já deu o primeiro passo. Ele já veio ao teu encontro. Só em ter essa igreja aqui já é um sinal de que Cristo veio ao seu encontro. Em quantas outras religiões as pessoas têm que viajar milhas e milhas e milhas e milhas para ir para um único templo onde eles podem ter? Um único templo onde se pode ter adoração, se pode ter qualquer coisa da religião deles. E a gente, Cristo veio ao nosso encontro. Ele vai vir já aqui na Eucaristia, vai ficar aqui presente conosco. Essa intimidade, esse livro aqui chamado Imitação de Cristo, de uma riqueza inexplicável, sem palavras. Já no segundo livro, no 8º capítulo, fala da familiar amizade com Cristo. Quando Jesus está presente, tudo é bom, nada parece dificultoso. Mas quando Jesus se retira, tudo enfada e cansa. Quando Jesus não fala interiormente, nenhuma consolação tem valor. Mas se Jesus fala uma só palavra, grande gozo se sente. Então, essa presença de Cristo na nossa vida, quando a gente fala de oração, a gente geralmente lembra de texto, a gente geralmente lembra de vir para a capela. Isso é bom e isso não é insubstituível. Mas o grande passo, o mais importante dos passos, é ter um diálogo intimista com Cristo. Um diálogo onde Jesus está, tudo é bom. Se Ele se tira, tudo é cansativo, tudo é pesado. Eu trabalho no supermercado hoje, sou caixa de supermercado. Esse trabalho, às vezes, para mim é muito cansativo, porque lá a gente não para, a gente tem 20 minutos de intervalo. Então às vezes eu trabalho 9 horas seguidas com 20 minutos de intervalo só. Então se eu quero ir no banheiro, se eu quero fazer qualquer coisa, se eu preciso comer, eu não tenho como fazer, eu só posso fazer nos meus 20 minutos de intervalo. E isso era muito cansativo para mim, muito, ficava me desgastando. Eu dizia: meu Deus, eu quero trabalhar para Ti, meu Deus. Eu queria poder fazer alguma coisa, eu queria estar evangelizando, eu queria estar correndo no mundo, fazendo outras coisas, eu não ficar aqui nesse caixa. Enquanto tem um monte de católico que tem tempo para fazer as coisas e não estão fazendo, me dá esse tempo, me deixa fazer. Aí a minha esposa chegou para mim e disse: quanto era valioso se eu oferecesse aquilo ali para Cristo e parasse de reclamar. Como que era valioso? Aí Cristo entrou. Aí Cristo veio no meu trabalho e me acompanhou ali. E aí eu pude sorrir para as pessoas. Eu pude oferecer aquele estresse, aquele cansaço. Às vezes, você sabe que o cliente às vezes não é muito fácil não, viu, de lidar. Às vezes tem gente estressada, que está num dia ruim, e eu sou a página do Evangelho que aquela pessoa vai ler naquele dia. Num lugar onde não se vendem mais Bíblias, porque lá só tem uma loja católica. Numa capital, só existe uma loja católica. Uma loja católica. Se eu lhe dissesse, tem 100 livros naquela loja para vender, são muitos. Só vende imagem, porque o povo gosta muito disso, né? É muito devocional, gosta de comprar imagem, enche a casa de imagem, mas não prega o joelho no chão, de jeito nenhum. E aí,
um lugar onde as pessoas não querem mais saber de Bíblia, não querem mais saber de religião. As pessoas lá são enfadadas de religião porque ligaram o fato da religião à política. Então eles acham que a guerra que houve foi religiosa, enquanto foi política. E nesse lugar, talvez a única página do Evangelho que vai ser lida sou eu. Como aqui em Goiânia, no seu trabalho, na sua casa. Se você quer que alguém leia a Bíblia, seja palavra viva de Deus para essa pessoa. Seja você mesmo. Pegue a Bíblia, se alimente dela. Deixe Cristo ser a palavra viva. Seja essa página do Evangelho para a pessoa na sua casa. Seja essa página do Evangelho no seu trabalho. Deixa Cristo te acompanhar nesse dia. Converse, tenha um diálogo com Cristo, tenha um diálogo. Fala das suas dificuldades. A gente é bombardeado de más informações. O tempo todo são más informações, pornografia e uma porção de coisas. A gente é 24 horas bombardeado com isso. Se bombardeie de boas informações. Se bombardeie. Enche o seu dia de boas informações, de boas fontes, de boas pessoas ao seu redor. Seja de Cristo. E aí a gente vai poder dizer com propriedade que a gente é cristão, que a gente é filho de Maria. Quando Deus entra na minha casa, na sua casa, no meu trabalho, quando Ele me acompanha lá, quando Ele faz tudo aquilo comigo, Jesus vai sempre te trazer de volta para casa. Jesus Ele vai sempre te trazer de volta para casa. Você não, talvez, eu não sei se alguns de vocês já tiveram a experiência de ir para outro lugar, para outra cidade, se vocês se mudaram para Goiânia, qualquer coisa assim. O nosso maior consolo quando a gente foi embora daqui, a gente foi embora com metade do dinheiro que era exigido, sem falar nada de inglês, nada. O nosso único consolo quando a gente chegou lá era saber que tinha uma comunidade católica de brasileiros. O nosso único consolo. E no lugar onde as pessoas passam semanas para conseguir casa, a gente foi para uma Santa Missa no domingo. Depois da missa, a gente encontrou uma pessoa que morava lá na Irlanda há 7 anos, fez uma ligação em 5 minutos. 3 dias que nós estávamos na Irlanda, em 5 minutos, nós conseguimos nossa casa. 5 minutos depois da missa. Porque nós descobrimos que aonde quer que a gente vá, a gente tem uma casa. Aonde quer que a gente vá, qualquer país que você for, você tem uma casa. Você tem Cristo lhe esperando. Você tem uma família. Hoje a gente tem uma família lá em Belfast. A gente tem pessoas que nos amam, que cuidam de nós, que dá carona, que responde às nossas dúvidas em relação à saúde, a governo, banco. A gente chega num lugar completamente diferente sem saber nada. E com 2 semanas a gente conquistou uma família. Eu não sei como que vocês poderiam imaginar isso, mas imagine que a gente chegou num outro país e nós precisávamos alugar uma casa. Isso já foi na Irlanda do Norte. A primeira história que eu contei foi na República da Irlanda. E agora a gente mora na Irlanda do Norte. Quando eu cheguei na Irlanda do Norte, nós tínhamos 2 semanas para alugar uma casa. 2 semanas que a gente estava morando lá. Nós precisávamos de 2 fiadores. Ou seja, uma pessoa que vai lá assinar, para dizer que se eu estiver devendo, eu, Felipe, se eu dever, aquela pessoa vai pagar no meu lugar.
e duas pessoas, só porque eram da igreja, só porque nós éramos da igreja, sem nunca ter visto a gente antes, nos conhecer por 2 semanas, assinou lá para a gente. Onde quer que você for, você tem uma casa, você tem um lugar para ficar, você tem pessoas que vão lhe ajudar. E é essa renovação, é esse novo para a tua vida que Deus quer trazer. Não só hoje, mas todo dia. Se veja na hora da morte, se lembre, na hora da morte não tem mais tempo para nada. É agora a hora de correr ao encontro de Cristo, porque Ele já corre ao nosso encontro, porque Jesus Cristo, Ele nos ama profundamente. Cantar uma música agora, meditar e mergulhar nesse amor de Deus, para que a gente busque sempre ter essa intimidade profunda com Cristo, porque é Ele que veio ao nosso encontro, Ele que se deu na cruz por nós, Ele que vive no altar. Que o consolo do coração do homem seja estar aos pés de Cristo na cruz, aos pés de Jesus sacramentado. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, que Ele me escolheu para confundir os fortes. Gravou teu nome em suas mãos. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor por mim. Eu não mereço, sou tão fraco, porque Ele me escolheu, e para confundir os fortes, gravou meu nome em sua Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedra. Deus, você me perdoou, e desse amor eu não esqueço. Vamos preparar o nosso coração para receber Jesus, que vem ao nosso encontro. Vamos cantar essa música de novo, e de todo o coração reconhecer o amor de Deus, reconhecer a presença de Deus na nossa vida, reconhecer esse Deus que vem ao nosso encontro, mesmo sem merecimento. O Deus que vem ao nosso encontro, mesmo na nossa pobreza, na nossa fraqueza. Hoje nós, como Francisco, que tão humilde disse: Jesus morreu expondo todas as suas chagas. Que hoje a gente, diante de Jesus, consiga expor todas as nossas chagas, as nossas dificuldades, os nossos medos, para que Jesus, que é vivo na Eucaristia, possa ser vivo em nós. Eu não entendo um Deus assim, tão louco de amor. Eu não mereço, sou tão fraco, que Ele me escolheu para confundir os fortes, gravou meu nome em sua mão. Deus, você me levantou do chão, enquanto a multidão jogava pedra. Deus, você me perdoou,
Eu não esqueço. Desse amor eu não esqueço, porque esse amor está presente diante de nós. Você vai ficando de joelhos, como quem já reconhece: Deus está chegando dentro. Pedimos: vem Espírito Santo, vem Maria. Agora pedimos: vem Senhor Jesus. Vem Jesus. Vem Jesus. Irradia do teu santíssimo sacramento todo o teu amor por mim, Jesus. Vem Senhor Jesus. Vem.